Aldrovando Cantagalo veio ao mundo em virtude de um erro de gramática. Durante 60 anos de vida terrena, pererecou como um peru em cima da gramática e morreu, afinal, vítima de um novo erro de gramática. Conta um Conto apresenta de Monteiro Lobato, o colocador de pronomes. Narração: Marcelo Fávaro. Mártir da gramática. Fique esse documento da sua vida como uma pedra angular para uma futura e bem merecida canonização. Havia em Itaoca um pobre moço que definhava de tédio no fundo de um cartório. O escrevente, 23 anos, magro, um ar um tanto palerma, ledor de versos lacrimogêneos e pai de uns acrósticos dados à luz no Itacoense com bastante sucesso. Vivia em paz com as suas certidões quando frechou venenosa seta de Cupido. Objeto amado? A filha mais nova do coronel, o coronel Triburtino, o qual tinha duas. Essa, a Laurinha do escrevente, então nos 17, e a do Carmo, encalhe da família, vesga, madurota, histérica, manca da perna esquerda e um tanto aluada. Triburtino não era homem de brincadeira. Esgoelara um vereador oposicionista em plena sessão da Câmara e desde aí se transformou no tutu da terra. Toda a gente lhe tinha um vago medo, mas o amor, que é mais forte que a morte, não receia sobressenhos enfarruscados nem tufos de cabelos do nariz. Ousou o escrevente namorar-lhe a filha, apesar da distância hierárquica que os separava. Namorar a moda velha, já se vê, pois nesse tempo ainda não existia a gostosura dos cinemas, os encontros na igreja, a missa, troca de olhares, diálogos de flores, o que havia de inocente e puro. Depois, roupa nova, ponta de lenço de seda a entremostrar-se no bolsinho de cima e medição de passos na rua dela nos dias de folga. Depois, a serenata fatal à esquina com o "Acorda, donzela", sapecando a medo num velho pinho de empréstimo. Depois, bilhetinho perfumado. Aqui se estrepou. Escrevera nesse bilhetinho, entretanto, apenas 4 palavras, afora pontos exclamativos e reticências: "Anjo adorado, amo-lhe". Bom, para abrir o jogo, bastava esse movimento de peão. Ora, aconteceu que o pai do anjo apanhou o bilhetinho celestial e, depois de 3 dias de sobressenho carregado, mandou chamá-lo à sua presença, com o disfarce de pretexto para umas certidõezinhas, explicou. Apesar disso, o moço veio um tanto ressabiado, com a pulga atrás da orelha. Não lhe erravam os pressentimentos, mas o pilhou portas a quem? O coronel trancou o escritório, fechou a carranca e disse: "A família Triburtino de Mendonça é a mais honrada dessa terra e eu, seu chefe natural, não permitirei nunca, ouviu? Nunca permitirei que contra ela se cometa o menor deslize". Parou, abriu uma gaveta, tirou de dentro o bilhetinho cor-de-rosa, desdobrou-o. Essa é a sua peça de flagrante delito?" O escrevente, a tremer, balbuciou medrosa confirmação. "Muito bem", continuou o coronel em tom mais sereno. "Ama então a minha filha e tem a audácia de o declarar?"
Pois agora, o escrevente, por instinto, ergueu o braço para defender a cabeça e relanceou os olhos para a rua, sondando uma retirada estratégica. Pois agora é casar, concluiu de improviso o vingativo pai. O escrevente ressuscitou, abriu os olhos e a boca num pasmo, depois, tornando para si, comoveu-se e com lágrimas nos olhos disse gaguejante: Eu beijo-lhe as mãos, coronel. Eu nunca imaginei tanta generosidade em peito humano. Agora vejo com que injustiça o julgam aí fora. Velhacamente o velho cortou-lhe o fio das expansões. É nada de frases, moço. Vamos ao que serve. Declaro-o solenemente noivo de minha filha. E voltando-se para dentro gritou: Do Carmo, vem abraçar o teu noivo. O escrevente piscou 6 vezes e, enchendo-se de coragem, corrigiu o erro. É a Laurinha. Quero o coronel dizer. O velho fechou de novo a carranca. Eu sei onde trago o nariz, moço. Vossumsê mandou esse bilhete à Laurinha dizendo que ama-lhe. Se amasse a ela, deveria dizer amo-te. Dizendo amo-lhe, declara que ama uma terceira pessoa, a qual não pode ser senão a Maria do Carmo, salvo se declara amor à minha mulher ou não, coronel, ou a preta Luzia, a cozinheira. Escolha. O escrevente vencido derrubou a cabeça com uma lágrima a escorrer rumo à asa do nariz. Silenciaram ambos em pausa estratégica. Por fim, o coronel, batendo-lhe no ombro paternalmente, repetiu a boa lição da gramática matrimonial. Os pronomes, como sabe, são 3. A da primeira pessoa, quem fala, e nesse caso, Vossumsê. Da segunda pessoa, a quem fala, e nesse caso, Laurinha. E da terceira pessoa, que de quem se fala, e nesse caso, a do Carmo, minha mulher ou a preta? Escolha. Não havia fuga possível. O escrevente ergueu os olhos e viu do Carmo que entrava muito lampeira da vida, torcendo a canhada à ponta do avental. Viu também sobre a secretária uma garrucha com espoleta nova ao alcance do maquiavélico pai. Submeteu-se e abraçou a urucaca, enquanto o velho, estendendo as mãos, dizia teatralmente: Deus os abençoe, meus filhos. No mês seguinte, e 11 meses depois, vagia nas mãos da parteira o futuro professor Aldrovando. O conspícuo sabedor de língua, que durante 50 anos a fio coçaria na gramática sua incurável sarna filológica. Até os 10 anos, não revelou ao Aldrovando pinta nenhuma. Menino vulgar, tossiu a cocheluque em tempo próprio, teve sarampo da praxe, mas a cachumba e a catapora. Mais tarde no colégio, enquanto os outros enchiam as honras de estudo com as invenções de matar o tempo, empalamento de moscas e moidelas das repetitivas cabecinhas entre 2 folhas de papel, coisa de ver o desenho que saía, Aldrovando apalpava com erótica emoção a gramática de Augusto Freire da Silva. Era o latejar do furúnculo filológico que o determinaria na vida para matá-lo afinal. Deixemo-lo, porém, evoluir e tomemo-lo quando nos serve, aos 40 anos, já a descer o morro, arcado ao peso da ciência e combalido de rins. Lá está ele em seu gabinete de trabalho, fossando à luz de um lampião os pronomes de Filinto Elísio, corcovado, magro, seco, óculos de latão no nariz, careca, celibatário impertinente.
10 horas de aula por dia, 200 mil réis por mês e o rim volta e meia a fazer-se lembrado. Já leu tudo. Sua vida foi sempre o mesmo poento idílico com as veneráveis costaneiras onde cabeceiam os clássicos lusitanos. Versou-os um por um com a mão diurna e noturna, sabe-os de cor, conhece-os pela morrinha, distingue-o pelo faro uma seca de Lucena de uma esfalfa de Rodrigues Lobo. Dirigiu todas as patranhas de Fernão Mendes Pinto, obstruiu-se da broa encruada de Frei Pantaleão do Aveiro. Na idade em que os rapazes correm atrás das raparigas, Aldrovando escabichava Belchiores na pista dos mais esquecidos mestres da boa arte de maçar. Nunca dormiu entre braços de mulher. A mulher e o amor, o mundo, diabo e carne eram para ele os alfarrábios freiráticos do quinhentismo, em cuja soporosa verborreia espapassava os instintos lerdos como porco em lameiro. Em certa época, viveu 3 anos acampado em Vieria. Depois vagabundeou como um Robinson pelas florestas de Bernardes. Aldrovando nada sabia do mundo atual, desprezava a natureza, negava o presente. Passarinho conhecia um só, o roxinol de Bernardim Ribeiro. E se acaso o sabiá de Gonçalves Dias vinha citar pomos de Hesperides na laranjeira do seu quintal, Aldrovando esfoguetava-o com apóstrofes. Salta fora, regionalismo de má sonância! A língua lusa era-lhe um tabu sagrado que atingira a perfeição com Frei Luís de Souza, e daí pra cá, salvo lucilações esporádicas, vinha chafurdando no ingranzel barbaresco. A inglesia de hoje, declamava ele, está para a língua como o cadáver em putrefação está para o corpo vivo. E suspirava condoído dos nossos destinos. Povo sem língua, não me sorri o futuro de Vera Cruz. E não lhe objetassem que a língua é organismo vivo e que temos a evoluir na boca do povo. Língua? Chama você de língua? Ah, barabulha bordalenga que estampam periódicos. Cá está um desses galicígrafos. Deletreemo-lo ao acaso. E baixando as cangalhas lia. Teve um lugar ontem. É a língua essa, expurcícia negral. Oh, meu seráfico Frei Luís, como te conspurcam o divino idioma estes sarrafaçais da mochinifada. No Trianon? Por que Trianon? Por que este perene barbarizar com alienígenos arrebesos? Tão bem ficava a Benfica, ou, se querem neologismo de bom cunho, o logratório. Tarelos é que são tarelos. E suspirava deveras compungido. Inútil prosseguir, a folha inteira cacograva-se por este teor. Ai, onde param os boas letras de antanho? Fez-se Peru o nível cisne. Ninguém atende à lei suma. Horácio, impera o desprimor. E o mau gosto vige como suprema regra. A gálica intrungice emarece em vazante. Quando penetro num livreiro, o coração se me confrange ante o pélago de óperas barbarescas que nos vertem cá mercadores de má sorte. É de notar, outro sim, que a elas se vão as preferências do vulgacho. Muito não faz que vi com estes olhos um gentil mancebo preferir uma sordice de 8º mirbelo, canhenho numa dama de servir. Creio. Adivinho é o que, amigo? A carta de guia do meu divino Francisco Manuel. Mas a evolução... Basta!
Conheço a sobejas, a escolástica da época, a evolução darwínica, os vocábulos macacos, pitecofonemas que perderam o pelo e se vestem hoje à moda de França, com um vidro no olho, por amor a Frei Luís, que ali daquela costaneira escandalizado nos ouve. Não remancho, amigo, na esquipática sesquipedalice. Um biógrafo ao molde clássico separaria a vida de Androvandro em duas fases distintas: a estática, em que apenas acumulou ciência, e a dinâmica, em que, transfeito em apóstolo, veio a campo com todas as armas para contrabater o monstro da corrupção. Abriu campanha com memorável ofício ao Congresso, pedindo leis repressivas contra os ácaros do idioma. Leis, senhores! Leis de Dracão, que diques sejam, e fossados, e aos sassares de granito prepostos à defensão do idioma, mister sendo, a forca se restaure, que mais o baraço merece quem conspurca o sacro patrimônio da sã vernaculidade, que quem ao semelhante a vida tira. Vede, senhores, os pronomes em que lazeiras jazem. Os pronomes, eram a tortura permanente do professor Aldrovando. Doía-lhe como punhalada vê-los por aí, pré ou pós-postos contra regras elementares do dizer castiço. E sua representação alargou-se nesse pormenor flagelante, concitando os pais da pátria à criação de um santo ofício gramatical. Os ignários congressistas, porém, riram-se da memória e grandemente piaram sobre Aldrovando as mais cruéis chalaças. Quer que instituamos patíbulo para os maus colocadores de pronomes? Isto seria autocondenarmos à morte. Tinha graça. Também lhe foi à pele a imprensa, com pilhérias soezes, e depois o público. Ninguém alcançara a nobreza do seu gesto, e Aldrovando, com a mortificação na alma, teve que mudar de rumo. Planeou recorrer ao púlpito dos jornais. Para isso, Mister foi, antes de nada, vencer o seu velho engulho pelos galicígrafos de papel e graxa. Transigiu e, breve desses pulmões da pública opinião, apostrofou o país com o verbo tonante de Ezequiel. Encheu colunas e colunas de objurgatórias ultraviolentas, escritas no mais extreme vernáculo, mas não foi entendido. Raro leitor metia os dentes naqueles intermináveis períodos engrenados à moda de Lucena, e ao cabo da aspérrima campanha viu que pregara em pleno deserto. Leram-no apenas meia dúzia de aldrovandos que vegetam sempre em toda parte, com notas exiguentas da Sinfonia Universal. A massa dos leitores, entretanto, essa permaneceu alheia aos flamívomos pelouros da sua columbrina sem raiva. E por fim, os periódicos fecharam-lhe a porta no nariz, alegando falta de espaço e outras coisas. Espaço não há para as sãs ideias, objurgou o enxotado, mas sobeja e pressuroso para quanto recende a prodriqueira. Gomorra, Sodoma, fogos do céu virão um dia limpar-vos a gafa, exclamou, profético, sacudindo a soleira da redação, o pó das cambaias botinas de elástico. Tentou em seguida a ação mais direta, abrindo um consultório gramatical. Tem-nos os físicos, queria dizer os médicos, os doutores em leis, os charlatãs de toda espécie. Abra-se um para a medicação da grande enferma, a língua.
Gratuito já se vê, que me não move amor de bens terrenos. Falhou a nova tentativa. Apenas moscas vagabundas vinham esvoejar na salinha modesta do apóstolo. Criatura humana nenhuma só lá apareceu a fim de remendar-se filologicamente. Ele, todavia, não esmoreceu. Experimentemos processo outro, mais suasório, e anunciou a montagem da agência de colocação de pronomes e reparos estilísticos. Quem tivesse um autógrafo a rever, um memorial a expungir de cincas, um calhamaço a compor-se com os afeites do lídimo vernáculo, fosse lá que, sem remuneração nenhuma, nele se faria obra limpa e escorreita. Era boa ideia, e logo vieram os primeiros originais necessitados de ortopédia, sonetos a consertar, pés de verso, ofícios ao governo pedindo concessões e cartas de amor, etc. Tais, porém, eram as reformas que nos doentes operava Aldrovando, que os autores não mais reconheciam suas próprias obras. Um dos clientes chegou a reclamar: "Professor, Vossa Senhoria enganou-se. Pedi limpa de inchada nos pronomes, mas não que me traduzisse a memória em latim." Aldrovando impertigou-se: "Pois, amigo, errou de porta. Seu caso é ali, com o aveitar da esquina." Pouco durou a agência, morta a míngua de clientes. Teimava o povo em permanecer empapado no chafurdeiro da corrupção. O rosário de insucessos, entretanto, em vez de desalentar, exasperava o apóstolo. "Hei de influir na minha época, aos tarelos hei de vencer. Fogem-me a férula dos maraus de pau e corda? Ele eis em pós, filá-lo-eis pela gorja, salta rumor." E foi-lhes em pós. Andou pelas ruas examinando dísticos e tabuletas com vícios de língua. Descoberta a asnidade, ia ter com o proprietário, contra ele desfechando os melhores argumentos catequistas. Foi assim com o ferreiro da esquina, em cujo portão de tenda uma tabuleta, ferra-se cavalos, escoicinhava a santa gramática. "Ah, amigo!" disse-lhe pachorrentamente Aldrovando, "natural a mim me parece que erre, alarve que és. Se erram paredros, nesta época de ouro da corrupção." O ferreiro pôs de lado o malho e entreabriu a boca. "Mas de boa sombra do teu focinho espero", continuou o apóstolo, "que ouvidos me darás. Naquela tábua um dislate existe que seriamente a língua lusa ofende. Venho pedir-te, em nome do asseio gramatical, que o expunjas." "Hã? Que reformes a tabuleta, digo." "Reformar a tabuleta? Uma tabuleta nova, com a licença paga, estará, acaso, rachada?" "Fisicamente não. A racha é na sintaxe. Fogem ali os dizeres à sã gramaticalidade." O honesto ferreiro não entendia nada de nada. "Macacos me lambam se eu estou entendendo o que Vossa Senhoria diz." "Digo que está a forma verbal com eiva grave. O ferra-se tem que cair no plural, pois a forma é passiva e o sujeito é cavalos." O ferreiro abriu o resto da boca. "O sujeito sendo cavalos", continuou o mestre, "a forma verbal é ferram-se cavalos." "Ah!" respondeu o ferreiro, "começo agora a compreender. Diz Vossa Senhoria que ferra-se cavalos é um solecismo horrendo e o certo é ferram-se cavalos." "Ah, Vossa Senhoria me perdoe, mas o sujeito que ferra cavalo aqui sou eu, e não sou o plural.
Aquele si da tabuleta refere-se cá a esse seu criado aqui, eu. É como quem diz, Serafim ferra cavalos, ferra Serafim cavalos. Pra economizar tinta e tábua, abreviar o meu nome, e ficou do jeito que tá. Ferra-se Rafim Cavalos. Isso me explicou o pintor, e eu entendi-o muito bem. Aldrovando ergueu os olhos para o céu e suspirou. Ferras cavalos, e bem merecias que te fizessem eles o mesmo. Mas não discutamos. Ofereço-te 10 mil réis pela admissão de um M ali. Assim, vossa senhoria paga. Bem empregado dinheiro. A tabuleta surgiu no dia seguinte, dessolecismada perfeitamente de acordo com as boas regras da gramática. Era a primeira vitória obtida de todas as tardes. Aldrovando passava por lá a gozar-se dela. Por mal seu, porém, não durou muito o regalo, coincidindo a entronização do M com maus negócios da oficina. O supersticioso ferreiro atribuiu à macaca a alteração dos dizeres e lá raspou o M do professor. A cara que Aldrovando fez quando no passeio deste dia deu com a vitória borrada. Entrou furioso pela oficina dentro e mascava uma apóstrofe de fulminar quando o ferreiro às brutas lhe barrou o passo. Chega de caraminholas, ô barata tonta. Quem manda aqui no serviço e na língua sou eu. E é ir andando antes que eu ferre com o meu bom par de ferros ingleses. O mártir da língua meteu a gramática entre as pernas e moscou-se. Santas simplicitas, ouviram-no murmurar na rua, de rumo à casa, em busca das consolações seráficas de Frei Heitor Pinto. Chegado que foi ao gabinete de trabalho, caiu de borco sobre as costaneiras venerandas e não mais conteve as lágrimas. E chorou. O mundo estava perdido e os homens sobre maus eram impenitentes. Não havia desviá-los do ruim caminho, e ele, já velho, com o rim a resingar, não se sentia com forças para a continuação da guerra. Não hei de acabar, porém, antes de dar a prelo um grande livro onde compende a muita ciência que hei acumulado. E Aldrovando empreendeu a realização de um vastíssimo programa de estudos filológicos. Encabeçaria a série um tratado sobre a colocação dos pronomes, ponto onde mais claudicava a gente de Gomorra. Fê-lo, e foi feliz nesse período de vida em que, alheio ao mundo todo, se entregou dia e noite à obra magnífica. Saiu trabuco volumoso, que daria 3 tomos de 500 páginas cada um, corpo miúdo. Que proventos não adviriam dali para a lusitanidade? Todos os casos resolvidos para sempre, todos os homens de boa vontade salvos da gafaria, o ponto fraco do brasileiro falar resolvido de vez. Maravilhosa coisa! Pronto o primeiro tomo do pronome se, anunciou a obra pelos jornais, ficando à espera das chusmas de editores que viriam disputá-la à sua porta. Por uns dias o apóstolo sonhou as delícias da estrondosa vitória literária, acrescida de gordos proventos pecuniários. Calculavam em 80 contos o valor dos direitos autorais, que, generoso que era, cederia por 50, e 50 contos para um velho celibatário como ele, sem família nem vícios, tinha a significação de uma grande fortuna. Empatados em empréstimos hipotecários, sempre eram seus 500 mil réis por mês de renda, a pingarem pelo resto da vida na gavetinha onde, até então, nunca entrara pelega maior de cruzeiros. Servia, e Aldrovando, contente, estregava as mãos de ouvido alerta, preparando frases para receber o editor que vinha vindo.
mas não veio. Ai, as semanas se passaram sem que nenhum representante dessa miserável fauna de judeus surgisse a chatinar o maravilhoso livro. Não vem a mim? Salta rumor, pois vou a eles. E saiu em via sacra a correr todos os editores da cidade. Mas, gente, nenhum lhe quis o livro sobre condições nenhumas. Torciam o nariz dizendo, não é vendável, ou por que não faz antes uma cartilha infantil aprovada pelo governo? Aldrovando, com a morte na alma e o rim dia a dia mais derrancado, retesou-lhe nas últimas resistências. Fala-ei em imprimir à minha custa? Ah, amigos, aceito o cartel, sei pelejar com todas as armas e irei até o fim, bofé! Para alugar era Mister Dinheiro e bem pouco do vilíssimo metal possuía na arca o alquebrado Androvando. Não importa, faria dinheiro, venderia móveis, imitaria Bernardo de Palice, não morreria sem ter o gosto de acaçapar o Gomorra sobre o peso de sua ciência impressa. Editaria ele mesmo, um por um, todos os volumes da obra salvadora. Disse e fez. Passou esse período de vida alternando revisão de provas com padecimentos renais. E venceu. O livro compôs-se magnificamente revisto, primoroso na linguagem como não existia igual. Dedicou-o a Frei Luz de Souza, à memória daquele que me sabe as dores, o autor. Mas não quis o destino que o já trêmulo Aldrovando colhesse os frutos de sua obra. Filho de um pronome impróprio, a má colocação doutro pronome lhe cortaria o fio da vida. Muito corretamente havia ele escrito na dedicatória, daquele que me sabe, e nem poderia escrever doutro modo um tão conspícuo colocador de pronomes. Maus fados intervieram, porém. Até os fados conspiram contra a língua. E por artimanha do diabo que os rege, empastelou-se na oficina esta frase. Vai o tipógrafo e recompõe-na a seu modo, daquele que sabe-me as dores. E assim saiu nos milheiros de cópias da avultada edição. Mas não antecipemos. Pronta a obra e paga, ia Aldrovando recebê-la, enfim, que glória! Construíra finalmente o pedestal da sua própria imortalidade ao lado direito dos sumos cultores da língua. A grande ideia do livro, exposta no capítulo 6, do método automático de bem colocar os pronomes, engenhosa aplicação de uma regra mirífica por meio da qual até os burros de carroça poderiam zurrar com gramática, operaria como o 914 da sintaxe, limpando-a da variose produzida pelo espiroqueta da pronominuria. A excelência dessa regra estava em possuir equivalentes químicos de uso na farmacopeia alopata, de modo que a um bom laboratório fácil lhe seria reduzi-la a ampolas para injeções hipodérmicas ou pílulas, pós ou poções para o seu uso interno. E quem se injetasse ou engolisse uma pílula do futuro pronominol cantagalo, curar-se-ia para sempre do vício, colocando os pronomes instintivamente bem, tanto no falar como no escrever. Para algum caso de pronomorreia agudo, evidentemente incurável, haveria o recurso do pronominol número 2, onde entrava a estricnina em dose suficiente para libertas o mundo do infame sujeito. Que glória! Androvando prelibava essas delícias todas quando lhe entrou casa adentro a primeira carroçada de livros,
2 brutamontes de mangas arregaçadas empilharam-nos pelos cantos, em rumas que lá se iam, e, concluso o serviço, um deles pediu: "Me dá um mata-bicho, patrão." Androvando severizou o semblante ao ouvir aquele "me" tão fora dos mancais, e, tomando um exemplo da obra, ofertou ao doente: "Toma lá! O mau bicho que tens no sangue morrerá azinha às mãos desse vermífugo. Recomendo-te a leitura do capítulo 6º. O carroceiro não se fez rogar. Saiu com o livro dizendo ao companheiro: "Isto no sebo sempre renderá 5 tostões. Já serve." Mal se sumiram, Androvando abancou-se à velha mesinha de trabalho e deu começo à tarefa de lançar dedicatórias num certo número de exemplares destinados à crítica. Abriu o primeiro e estava já a escrever o nome de Rui Barbosa quando seus olhos deram com a horrenda cinca daquele que sabe minhas dores. Deus do céu! Será possível? Era possível. Era fato. Naquele, como em todos os exemplares da edição, lá estava, no hediondo relevo da dedicatória a Frei Luís de Souza, o horripilantíssimo que, sabe-me, Androvando não murmurou palavra. De olhos muito abertos, no rosto uma estranha marca de dor gramatical, ainda não descrita nos livros de patologia, permaneceu imóvel uns momentos e depois empalideceu. Levou as mãos ao abdômen e estorceu-se nas garras de repentina e violentíssima ânsia. Ergueu os olhos para Frei Luís de Souza e murmurou: "Luís, Luís, Lama Sabatiani." E morreu. De que não sabemos, nem importa o caso. O que importa é que proclamarmos aos 4 ventos que, com Aldrovando, morreu o primeiro santo da gramática, o mártir número 1 da colocação dos pronomes. Paz à sua alma. 1920